Olá, boa tarde, tudo bem? Luana, tudo bem, minha amiga? Você tá me ouvindo bem? Espero que sim. Queria só que você me desse um oi para eu saber que meu áudio não tá ruim. Legal, tá de volta aqui. E hoje a gente vai. Obrigado, Luana. Hoje a gente vai discutir um assunto legal. Eu sou o Adelino, e eu tô aqui para ajudar você a entender por que você deve resolver suas brigas de casal. Nós começamos no dia 15 uma série de lives que na verdade é um aquecimento, é uma jornada de aquecimento na busca de descobrir o real sentido dessas brigas, né? Por que nós brigamos, né? E por que mesmo parecendo tão óbvia essa resposta, por que a gente está cada vez tão distante de resolver essa questão, né? E eu digo que é um aquecimento porque isso vai culminar num evento. Ali no meio de julho, depois eu vou passar a data, no meio de julho eu vou fazer um evento muito legal. Nesse evento eu vou transformar tudo isso numa espécie de passo a passo, né? De como acabar objetivamente com as brigas em casa. Então, isso aqui é uma preparação mesmo. Né? E aí, a gente sempre esbarra naquela ideia, nossa, resolver briga de casal, né? Como assim, né? É uma coisa tão recorrente, tão óbvia e aparentemente de solução teórica tão fácil, mas que na prática não concretiza, né? Não se transforma em realidade, né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui nessa live número 6 e o título dessa live é qual é o grande ponto cego que te faz brigar tanto? E se a gente não conseguir entender isso, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas de casal, né? Primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro, né? Os casais discutem, né? Claro que discutem, né? Não estou aqui, não estou aqui oferecendo uma ideia de paraíso, né? Claro que discutem. Só que briga é outra coisa. Entre você discutir e você brigar, existe uma distância enorme, né? O que você tem que se perguntar, na verdade, já que a gente às vezes não sabe se é conflito ou se é briga, né? Que espaço que esses conflitos eles ocupam na sua vida, né? Porque o que termina acontecendo, e quando as pessoas vêm conversar comigo, é o que eu observo quase que todo dia, né? É que você está tão acostumado com esse formato de vida, né? Com esse formato de relacionamento, que essa zona de conforto virou a realidade, virou o normal, né? Você caiu para essa zona, ficou tanto aqui que isso virou o seu normal. Você não percebe a vida pobre que tem. E você se contenta com o fato de que é mais ou menos daquele jeito. Porque quando você olha para o lado, é só isso que você vê também em outros casais. Então você fica com uma espécie de senso de... Ei, Thaís! Você fica com uma espécie de senso de comunidade, né? Tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo barco, né? De relacionamentos medíocres, ruins. Mas você acha que é normal. O mundo te diz que é normal. E eu repito sem parar. O fato de ser comum não significa que seja normal. De tanto sofrer, de tanto ficar nessa dinâmica, você passa a ter uma vida que apenas deseja ficar bem. Que apenas deseja, né? Quando você deseja algo que você não tem, algo que não existe, é lá na frente, né? E aí não tem chance de ser feliz se for assim. E por um motivo muito simples. A felicidade é um atributo da vida vivida. A felicidade não é um atributo da vida desejada nunca. Nunca. Ou a felicidade é aqui e agora na sua vida, ou então não é felicidade. É projeção. Então o que eu percebo é que as pessoas têm uma dor e simplesmente já não se dão conta mais dela. Não percebe o quanto que está escravizado, né? Você precisa perceber que há uma espécie de desejo latente em melhorar de vida, sabe? Digo isso com relação ao seu relacionamento, né? Porque senão você vira aquela famosa história do elefante preso no graveto. Você condicionou tanto aquele elefante a ficar preso, amarrado numa corrente, mas ele só via uma espécie de graveto ali na frente dele. Ele cresceu vendo aquilo ali, cresceu vendo aquilo ali, cresceu vendo aquilo ali. Quando ele for grande, se você pegar aquela corda que amarrava ele e amarrar só no graveto, ele não foge. Ele acha que é aquilo ali. Ele acha que
aquele é o normal, aquela é a realidade. Então você precisa se desprender desse estado latente, né? Esse estado nota 3,5 o tempo todo. Zona de conforto que é tão ruim. E existe método para isso, né? Você precisa inicialmente se forçar uma autoanálise, mas existe um passo a passo que pode te ajudar, né, nesse despertar, e a partir desse despertar você passar a ter uma vida melhor de casal, sabe? Isso é condição fundamental para todo o resto. E o meu objetivo aqui, o meu esforço, não é eu explicar, mas é você entender isso. Então, se não rolou, se ficou ruim de entender, se eu falo de novo, sabe? Eu tô olhando os comentários aqui, diz, fala de novo, não acho que é isso, discordo. E vamos discutir a respeito do assunto, tá bom? Por exemplo, várias pessoas na última live que eu fiz, eu falei uma frase, várias pessoas mandaram mensagens para mim, umas batendo palma, outras nem tanto. Olha que interessante. Eu falei o seguinte, eu digo, olha só, felicidade de casal pouco tem a ver com fogo de artifício e champanhe. Talvez tenha muito mais a ver com a brisa suave na beira da praia, né? E da mesma maneira em que umas pessoas, nossa, que bonito dizer isso, que legal. Outras pessoas viraram e disseram assim, o que você está sugerindo? Que eu realmente devo me contentar com pouco? Né? Brisa suave na beira da praia? Eu quero muito mais para minha vida, eu acho que eu mereço muito mais emoção, eu acho que eu mereço algo que seja mais, né? Então, não diria que está errado, mas eu gostaria de sugerir a seguinte reflexão. Quando você está se esforçando no sentido de fazer algo que você considera que é algo feliz, qual é a reflexão que eu sugiro, né? Você está fazendo de fato para ser feliz ou para parecer que é feliz? Quando eu digo parecer que é feliz, é sempre aos olhos do outro. Então, eu não posso querer parecer ser feliz para as paredes. Quando eu estou só com as paredes, eu não preciso parecer que eu sou feliz. Eu preciso parecer que sou feliz aos olhos do outro. Para facilitar seu entendimento, vamos chamar os olhos do outro de rede social? Afinal, rede social são todos aqueles indivíduos que você chama de amigos, tem gente que chama de seguidor, de olho em você. O Zygmunt Bauman, né, um filósofo, um pensador do século XX, ele dizia isso, ele disse, cara, a vida complicou muito, porque o problema da felicidade, agora, é que ela precisa ser atestada pelo outro. Felicidade só é felicidade se tiver o ok do outro. Ou você pode chamar de like. Se não tiver o like, né? Por isso é que você acha normal tomar café de manhã, ver o jornal, como eu vi há pouco tempo atrás, né? E uma psicóloga morta de feliz, batendo palma, porque finalmente o Instagram tirou a quantidade de curtidas. E que porque ela tirou a quantidade de curtidas, as pessoas finalmente não serão mais ansiosas, não serão mais tristes, né? Não serão mais deprimidas. Eu digo, é o fim do mundo isso, velho. Porque se você está na mão do Instagram fazer ou não fazer isso, a sua felicidade ela está totalmente à mercê da aprovação do outro. Você não está agindo para ser feliz. Você está agindo em prol da ideia de ser feliz, da aprovação do outro. Se a aprovação do outro não vier, não tem felicidade. Isso não é felicidade. Isso é aparência de felicidade. Então, será que fogo de artifício e champanhe não é aparência de felicidade? Realmente dá uma belíssima foto no Instagram. Mas será que não é muito mais para parecer felicidade? Enfim, é só uma sugestão. Na live de hoje, o objetivo é a gente discutir o quê? O grande ponto cego que te faz brigar tanto. Essa é uma ideia que ela é milenar e que a gente não entendeu até hoje. E que por isso a gente continua dando tanto murro em ponta de faca no quesito relacionamento. Por isso a gente continua conflituoso no relacionamento. Qual é esse ponto cego, na minha opinião? Ele é um ponto cego aparentemente muito poético e filosófico, mas ele tem aplicações práticas muito importantes. O ponto cego é você entender, ou você não entender, que o que eu me queixo no outro é justamente o que falta em mim. O que eu queixo no outro
muito provavelmente é um buraco que existe em mim. E tudo bem se isso aqui exatamente não arredondar na sua cabeça. Eu vou me esforçar aqui para a gente juntos, para nós entendermos juntos o que quer dizer isso. Eu preciso partir do princípio de que uma coisa que eu já falei, né? As nossas fragilidades, elas não chegam até nós, elas não esbarram na gente e a gente sente elas. Elas saem de nós, é o sentido contrário, elas emergem de nós. É a gente que não entende isso, né? É a gente que não entende. Você não entende que o que te faz sofrer é apenas o que já há em você. Você só coloca para fora esse sofrimento, por exemplo, você só coloca para fora o que já existe dentro de você. Você não vomita o que não há em você. Eu me lembro, para dar um exemplo prático, o ano passado eu tive um embate, né, com um amigo, nossa, teve um dia que ele descarregou. A sensação que eu tinha é que ele estava, né, um caminhão de lixo aberto, assim, jogando coisa. E com a cabeça fria depois, foi justamente o que eu falei para ele. Eu digo, cara, você precisa entender que você não pode se permitir ser assim. Você não bota para fora o que você não tem dentro de você. Então, se em algum momento você botou para fora muita coisa ruim em relação a outra pessoa, saiba que não foi essa outra pessoa que fabricou essas coisas ruins em você. Você só bota para fora o que já existe em você. Então, se você bota para fora violência, é porque você é violento. Se você bota para fora conflito, é porque você é conflituoso. É que a gente não entende isso, porque os conceitos na gente estão todos muito enviesados. Por exemplo, para facilitar a gente entender, o dilema da liberdade no relacionamento. Você sabe o que é liberdade? Sério que você sabe mesmo o que é liberdade, né? Vamos fazer uma enquete aqui, né? Se a gente pudesse aqui, tivesse no auditório e dissesse, levanta a mão e me diga você o que é liberdade. Você vai ouvir praticamente a mesma resposta. Te garanto. É um conceito tão largamente difundido na sua cabeça ao longo dos séculos que é quase que uma verdade universal. Liberdade é eu fazer o que eu quero. Inclusive, é um conceito de liberdade que a sociedade contemporânea buzina na cabeça do seu filho aos quatro cantos, né? Faça o que você quiser. Quem te disser que não é um opressor. Você tem que ser livre e liberdade é fazer o que quiser. Pois eu te digo que se você faz o que você quiser, você não é livre. Muito pelo contrário, você é o pior dos escravos. Por quê? Porque quem faz o que quer, faz o que deseja. E desejo você não manda. Você simplesmente deseja. É tal qual um cachorro. Está com fome, deseja comer, vai lá e come. Quer copular, deseja copular, vai lá e copula. Quer dormir, deseja dormir, vai lá e dorme. Então vamos fazer aqui um exemplo prático. Você está de regime e aparecem na sua frente com uma pizza de calabresa. Tem dois indivíduos e uma pizza de calabresa. Os dois estão de regime. E aí eu te pergunto, quem é o livre? Quem come ou quem não come a pizza? Porque o desejo vai ser o de comer a pizza. Se os dois estão de regime e aparecer a pizza, você vai ter vontade de comer. Os dois vão desejar comer a pizza. Quem é o livre? Quem é o livre? Se você me disser que o livre é quem come a pizza, eu vou te dizer não. Quem come a pizza é escravo. O livre é quem não come a pizza. E por quê? Porque ele é tão livre, tão livre, tão livre que ele pode até desejar. Mas ele é livre e manda no desejo. Quem é o escravo? É o que sucumbe ao desejo. Eu estou dizendo que você tem que ir contra o desejo toda vez? Não. Eu estou dizendo que seu desejo às vezes vai apontar para o lado bom, mas às vezes ele vai apontar para o lado ruim. Se você for escravo do desejo, você vai um dia para o lado bom, outro dia para o lado ruim. Quem manda é o desejo, você é o escravo. Se você for livre, não. Você é capaz de estar de regime, ter o desejo de comer a pizza e livre que é, não come a pizza. Porque sabe que naquele momento comer a pizza faz mal. Comer a pizza é ir para o caminho ruim. Vamos levar isso para o relacionamento? Você é casado com sua mulher e passa Juliana Paz. Vamos ser sinceros. Né? Quem é o livre? Quem é o livre é o que admite que a Juliana Paz é bonita.
talvez até atraente, mas eu sou livre. Eu sou livre para seguir um compromisso, eu sou livre para seguir uma decisão que foi minha, que é de, em nome do meu amor, eu não ir atrás da Juliana Paz. Quem é o escravo é o que vai lá atrás da Juliana Paz. No outro dia aparece outra figura de, né, topografia apetecível, né, de topografia estimulante. Você vai atrás, você é escravo do seu desejo. Então olha como a gente vai no conceito errado, né? Então, quando eu me queixo, por exemplo, do meu marido, né? Você como mulher casada, sobre a ideia do controle da liberdade sobre ele, né? Que eu quero controlar, eu quero saber. Ontem eu estava vendo uma reportagem com a minha esposa, aumentou demais a contratação de detetive para bisbilhotar o celular do parceiro. Eu digo, é o fim do mundo, velho, um negócio desse. Ou seja, você já está na pandemia, né? Já está ruim o negócio e você ainda vai procurar confusão, né? Não pode, velho. Então, quando você sente uma necessidade de controlar situações como essa, você vai dizer que o que te faz sofrer é o outro não ser confiável. Pois eu te digo, o que te faz sofrer não é isso. O que te faz sofrer é o fato de você ser um inseguro e com autoestima baixa. Começou a perceber que o que eu me queixo no outro é o que falta em mim? Então, qual é a queixa? Que você não é confiável. Qual é a realidade? Você é inseguro e não tem autoestima. Como você não consegue dar conta disso em você, você exterioriza essa fragilidade e dá outro nome para ela. Porque quando você dá outro nome para ela e diz que é o outro que é assim, o que eu faço? Eu terceirizei a culpa. A culpa é do outro. Se eu terceirizei a culpa, eu também terceirizei a solução, né? A culpa é do outro. Quando eu me queixo de muita falta de atenção do outro, talvez valha o exercício de pensar se o que está sobrando em mim não é carência. Quando eu me queixo de ingratidão do outro, será que o que está me faltando não é maturidade e desapego para agir bem, independente do retorno? O que eu estou querendo te dizer? Pode haver ingratidão por parte do outro? Pode. Mas se isso te afeta, se o defeito do outro te afeta, é porque o defeito dele mostrou algo que está em você. Você só sofre por coisas que existem em você. Por exemplo, necessidade de aceitação pelo outro. Quando você age bem e espera que o outro bata palma para você, o que você está esperando? A validação do outro. Você está esperando que o outro te diga, nossa, você é legal pra caramba, como você é bom, muito obrigado, você é muito generoso, você. Quando não vem o você, quando você não tem o feedback que você esperaria, quando você conta a piada que não tem a risada, quando você termina a peça que não tem o aplauso, você fica assim, né, meio desconcertado e você exterioriza isso mudando de nome. Você pega a sua necessidade de aceitação pelo outro, que pode bem não vir, joga para o outro e chama de ingratidão. E pode até ser ingratidão, só que ingratidão é um atributo do ingrato e não seu. Se você sofre com a ingratidão do outro, você tem necessidade de aceitação. E eu não estou dizendo que você está condenado a queimar no fogo do inferno se você sente necessidade de aceitação. Todos sentimos. O que eu estou te dizendo é que você precisa deixar muito claro quem manda em quem aí, né? Se você está na mão da necessidade de aceitação do outro, se você está na mão da necessidade de controlar o outro, você está cheio de coisa em você que você precisa melhorar. E isso sempre fará você entrar em conflito. Porque você passará a vida tentando, olha só, ajustar o outro à sua expectativa, ajustar o outro à sua régua. E quando isso não acontecer, e vai chegar esse dia, por quê? Porque cada um já tem o seu pacote completo, os seus próprios anseios, suas próprias expectativas, suas próprias carências. Quando isso acontece, quando o outro não está na sua régua, quando o outro ele não está medido e ajustado à sua expectativa, você choca, você briga com a alegação de que o outro agiu mal. Foi você, na verdade, que não encontrou em você a peça do seu próprio quebra-cabeças. E aí procurou no outro. Só que o outro já tem o seu próprio quebra-cabeças, né? É preciso entender isso para saber lidar
com os conflitos internos e com essa sensação de que algo está faltando no relacionamento. Ou seja, é necessário ter inteligência emocional para perceber que o que falta é em nós. É em nós. É uma peça do nosso próprio quebra-cabeça. Só que tão mais fácil arrastar o outro para os nossos próprios dilemas, né? Então, deu para começar a entender a ideia de o que eu me queixo no outro é o que falta em mim? Espero que sim. Qual é o jeito errado que a gente costuma... como é que eu tento corrigir isso, né? Como é o jeito errado que quase todo mundo faz? Briga. E aí eu preciso te dizer sobre a total inutilidade da briga. Briga não apimenta a relação, briga não resolve nada. A briga está tudo bem, eu admito. A briga é sempre, quase sempre, na vontade de acertar. É verdade. Só que o único movimento que ela consegue na prática é andar para trás. Na briga não sai nada de bom. Sai ofensa, você muitas vezes não consegue desdizer muita coisa, é a frase mais batida do mundo, palavras proferidas, né? São plumas ao vento, né? Não volta, meu amigo, não volta. Então, daí você percebe que no relacionamento a intenção só não basta. Não basta. Às vezes você tem uma ótima intenção e enfia a cabeça numa briga, sai pior do que o que entrou. Há de se ter método, há de se ter maturidade e método. Porque se eu te digo que você tem que ter maturidade para perceber que o que te faz ser conflituoso é o que falta em você, é lindo eu dizer isso. Mas e aí? Qual é o passo seguinte? Você não sabe. Não tem método. A minha proposta é essa. Existe método para isso. É claro que nessas lives fica tudo mais desorganizado, mas lá na frente a gente vai estabelecer um passo a passo. Não é uma receita de bolo. O que eu estou te dando não é um resultado. O que eu estou te dando não é uma resposta. O que eu estou te dando é um caminho. Perfeitamente possível de ser percorrido. Mas se a gente pode aqui começar a tentar estabelecer uma solução correta para perceber essa própria fragilidade, briga não é, a gente já sabe, qual seria uma boa? A escuta no relacionamento. A escuta verdadeira. Escutar é escutar. Escutar não é ficar calado necessariamente. Muitas vezes, pode prestar atenção. Por isso é que live é bom. Porque eu tô falando aqui, né? E você às vezes quer falar e não pode. A mensagem tem suas vantagens, porque numa mensagem um não interrompe o outro, né? Muitas vezes você está ali discutindo com a pessoa, ela não está te ouvindo. Ela está preparando o que ela vai falar. Ouvir é um exercício sofisticado. Tem método para isso também. Mas você precisa aprender a escutar. Escutar mesmo, se esvaziar. Parar com aquela lógica de querer... Você diz que concorda com o outro, mas na verdade você não tem o menor interesse de escutar o outro. Você tem interesse de escutar a sua opinião saindo da boca do outro. Quando isso não acontece, dá conflito, né? Dá conflito. Isso é muito próprio em ambientes de temperatura alta, vamos dizer assim, em que impera o que eu chamo, ou o que eu gosto de chamar, de profunda ignorância das motivações do outro. Quer ver um ambiente clássico disso? Um ambiente político. Quem é que está certo? É o apoiador do Bolsonaro, direita, fascista do inferno? Ou é aquele do outro lado, esquerdista, comunista, bate palma para aquele ladrão daquele... Ou seja, quando a temperatura do debate sobe, eu me ensurdeço do argumento do outro. Eu nem paro para escutar. Eu só paro para escutar se ele estiver concordando comigo. Se ele não estiver concordando comigo, eu me faço surdo, me faço cego também e boto para fora, né, toda essa raiva que eu tenho. Nesse formato, o modo disputa prevalece. E aí, no seu relacionamento, fica valendo apenas a vontade de vencer. Não tem como não brigar. Não tem como não brigar. Eu acho que talvez um jeito certo, eu gosto de pensar assim, funciona muito bem. Eu já conversei com outras pessoas sobre isso, funciona muito bem. É a ideia de que a gente, no nosso relacionamento, imagina uma relação de autoridade. Quando eu digo uma relação de autoridade, não é que um manda no outro, mas é que você reconhece a autoridade do outro no assunto. Por exemplo, sala de aula.
Você está ali sentado, tem um professor de física lhe dando aula de física, você reconhece a autoridade daquele indivíduo no assunto física. Tanto é que você fica calado escutando ele. Já percebeu que é um ambiente de autoridade reconhecida? Eu reconheço que aquele indivíduo sabe mais do que eu naquele ponto, por isso é que ele está ali na frente me ensinando, né? Mesmo numa relação de aluno-mestre, de autoridade reconhecida, o diálogo é extremamente pobre. A capacidade de ensino-aprendizagem é lá embaixo. Meio que faz parte dessa dinâmica. Então, se num ambiente de autoridade reconhecida a capacidade de entender o outro é baixa, imagina num ambiente em que não há essa autoridade reconhecida. Quando eu digo que não há autoridade reconhecida, é quando você está discutindo com o seu marido e você de cara já acha que está certo. De cara você acha que está melhor do que ele naquele sentido. E aí você passa a querer mudar o outro, né? Passa a querer ensinar o outro. Você se acha mais certo. Como é que pode ter diálogo nesse ambiente? Como é que pode ter escuta verdadeira, né? Como não se esvaziar da motivação do outro? Não tem jeito. E aí você briga. Porque o outro muitas vezes se comporta da mesma maneira. Às vezes, eu já me peguei em situações assim, você está discutindo assim com sua esposa, você fica... Ela tá de sacanagem, velho. Ela tá falando pra mim justamente o que eu acho dela. Ou seja, ficam dois indivíduos que só tem boca. Não tem escuta ali. Então talvez, independente de você achar que você tem razão ou não, tá aí uma coisa prática que pode ser feita, né? O silêncio. Porque senão você de cara já não concorda. De cara já ignora a motivação do outro. E se você faz isso, você faz uma coisa que eu gosto de falar, né? Você arma brilhantemente a infraestrutura do desequilíbrio. E vai brigar. Quando você começa a vencer isso, e isso é exercício a partir de método, você continua percebendo a diferença. Só que você para de agir verticalmente em relação ao outro. Você distingue o outro horizontalmente. Eu reconheço que possamos até pensar diferente, que somos diferentes, mas não melhores. Não verticaliza a relação. Ela é só horizontal. Você não quer se sobressair, sai do modo disputa, diminui a temperatura do debate, abre a escuta e o diálogo verdadeiro começa a prevalecer. Talvez aí você comece a perceber que o outro talvez não seja, né, tão equivocado assim da vida, né? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ajustar mesmo alguns valores dentro da gente, né? A gente acabou de discutir o valor da liberdade, né? Como está errado o que a gente pensa, né? A gente acabou de discutir o valor da ingratidão. Como a gente encara mal isso, né? E se a gente encara mal, provavelmente, a gente está falando muito mais de carência nossa e necessidade de aceitação. Então, isso é importante de ser ajustado, né? Vale a pena ajustar esse caminho, porque você passa a ser mais feliz, você para de brigar, não tem cristão no mundo que aguente tanta briga, né? O convite aqui é para a gente resolver. E o que eu tenho para te oferecer é um caminho. Mas quem caminha é você. Eu não estou te dando uma solução pronta, eu estou te dando uma possibilidade real. Ok? Então, eu vou sempre repetir a ideia do escravo inconsciente, né? Há uma diferença grande entre você identificar um problema na sua vida e correr atrás para resolver. O segundo grupo de pessoas é uma pessoa que identifica o problema na sua vida e não corre atrás para resolver. Mas sabe que aquele problema está ali? E vai arrastando ele, né? Vai se conformando com ele. O terceiro ponto é a pessoa que muitas vezes nem percebe esse problema. Esse é o escravo inconsciente. E eu sempre faço a analogia com aquele escravo da África, né? O escravo da África, ele é um escravo, mas é consciente de si. Ele sabe que é escravo. Se você der uma chance para ele, ele arrebenta aquelas correntes e foge. Boa parte de nós, nos nossos relacionamentos, somos escravos inconscientes. Estamos amarrados assim em paradigmas extremamente pobres de relacionamento que nos diminuem, nos humilham, nos proporcionam uma vida vivida realmente ruim e a gente nem percebe. Então, a gente está preso no desejo de uma vida melhor, numa carência e numa expectativa que não vai acontecer, porque isso vai acontecer apenas no mesmo caminho da fragilidade. A fragilidade não emerge de nós? A solução também. Então, eu acho que
E eu repito, às vezes o conceito é meio chato, meio ruim. Questione. Não rolou, não entendi. Pergunta lá depois no Instagram, prometo que eu respondo. O importante não sou eu explicar, é você entender. Eu acho que um exercício interessante de se fazer, na minha opinião, é o exercício de não interessa qual é a moeda, né? Ela sempre vai ter dois lados. Sempre vai ter dois lados. Então, por que a gente não tenta fazer esse exercício da próxima vez que a gente se desentender? Eu sou um lado da moeda, mas sempre terá outro. Será que eu consigo, nem que seja por um instante, tentar apreciar, tentar observar, tentar ouvir o outro lado dessa moeda, né? Será que eu consigo fazer essa escuta vazia, de perceber que talvez exista uma motivação para que o outro seja do jeito que é? Eu acho que se a gente começar a fazer isso, essa é uma ferramenta prática, é simples e que ela pode nos ajudar realmente a começar a resolver nossos conflitos dentro de casa. Porque senão a gente não vai conseguir identificar o que emerge da gente e o que faz a gente sofrer. Ok? Eu continuo disponível para que você escreva suas objeções, escreva por que você briga, traga sugestões, discorde do que eu falei, escreve lá no Stories depois, eu vou sempre responder todas. Essa live ela fica no Instagram, fica no Facebook, fica no YouTube. Não esqueçam, essa é uma jornada que funciona como um aquecimento. Lá na frente, no meio de julho, depois eu vou passar a data. A gente vai fazer um evento e nesse evento a gente vai traçar esse passo a passo. Né? De que maneira eu posso identificar, de que maneira eu posso perceber que talvez eu tenha ultrapassado no meu relacionamento a linha que divide os conflitos do dia a dia e que fazem parte, porque somos diferentes, né? Em que momento eu ultrapassei essa linha e passei a viver uma vida menor por causa das brigas, né? Aprender a identificar que características que tem em nós e que são um sinal disso, né? Será que eu não me encontro frequentemente triste ou depressivo demais, né? Será que eu não me irrito com facilidade por motivos tolos? Será que não rola um afastamento físico cada vez maior? Será que eu não estou abrindo espaço para cada vez mais desrespeito e agressão? Ainda que seja só verbal, né? Será que eu não estou cada vez mais indiferente ao desejo do outro, ao anseio do outro? Será que mesmo em situações que requerem diálogo, eu não estou cada vez mais desanimado para isso, né? Será que eu não tenho passado a linha das mentiras e traições, do excesso de situações que excluem o outro, né? Será que eu não esteja gostando demais daqueles momentos em que o outro não está perto, né? De que o outro não faz parte? Talvez esses sinais, eles acendam um sinal, né? Uma luz amarela e nos obriguem a enfrentar isso de frente. E lançar mão de passo a passo mesmo, de método que nos ajude a ganhar essa competência, né? Essa lucidez diante do relacionamento. E só a partir daí a gente promover um dia a dia que preste mesmo para a vida da gente, sabe? Você não pode se contentar com uma vida mais ou menos, porque para onde você olha, está todo mundo com a mesma vida. Você não pode ser esse escravo inconsciente, né? A vida boa, a felicidade é a da vida vivida, não é da vida desejada. Você consegue recuperar muita coisa na sua vida, mas tempo você não recupera, né? Tempo você não recupera. Então, a hora é agora, priorizar agora, não brigar, ir atrás de quem pode te ajudar, conversar, discutir e perceber que todas as ferramentas que você precisa estão dentro de você. Elas só precisam ser corretamente acessadas. Tá bom? Acho que por hoje é isso. Amanhã eu estou de volta aqui no mesmo horário, 17 horas. Eu sou Adelino Júnior, eu ajudo você a resolver suas brigas de casal. Ok? Grande beijo, até breve.